Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Rafael Hungria aqui, mais uma vez, para estar com vocês num bate-papo aí, respondendo perguntas. Para muitos aí que estavam em dúvidas, começaram a compreender o que realmente acontece e aconteceu durante todo esse tempo, né, no antigo Projeto Portal e em Dáquila Pesquisas. Então, hoje, vamos continuar respondendo as dúvidas, esclarecendo, tentando elucidar alguns pontos aí com todos vocês. Quando reencarnar de novo, irei voltar como homem na Terra? Sim, Renan. A reencarnação, nós voltamos, né, justamente nas condições da raça humana. Nós somos do reino humano, né? Então, como dimensionais, mesmo estando aqui no sistema Terra, a lei da reencarnação nos coloca novamente na raça adâmica, justamente por estarmos sintonizados nessa frequência e programados para evoluir e passar por esse desenvolvimento na raça adâmica. Outra coisa, muitos dizem aí sobre a reencarnação, né, na polaridade oposta. Nós descobrimos, através das informações que recebemos, que quando estamos na polaridade masculina, fomos criados na polaridade masculina ou na feminina, sempre seremos da mesma polaridade. Não existe essa mudança de polaridade, nessa reencarnação, vamos dizer assim. Homem nascendo como mulher numa próxima vida, mulher nascendo como homem numa próxima vida. Não. Nós sempre fomos e seremos da mesma polaridade. Independente da orientação, da identidade sexual, isso não importa, mas a polaridade matricial é sempre a mesma, desde o momento da criação até o momento da evolução findar. O processo, né, após a morte, se dá em diferentes níveis, como nós explicamos. Aqui no primeiro anel, existe uma faixa de frequência, mesmo aqui na terceira dimensão, no anel que nós estamos, que é essa região nós estamos vivendo, né, existe uma faixa intermediária ainda no plano espiritual ou nesta realidade paralela, onde nós passamos no processo pós-morte. Alguns ficam ainda nessa faixa, muito arraigados aqui ao primeiro anel, né, muito apegados aqui. Nós podemos chamar essa faixa de umbral ou nível intermediário. Alguns que já avançaram um pouco no processo da evolução, da conscientização de quem são, do que estão fazendo aqui, né, tiveram uma vida mediana no seu processo de desenvolvimento, eles já vão direto para a Lua, né, e da Lua passam para o segundo anel. O segundo anel é o círculo após este nosso sistema, a nossa realidade que estamos aqui. É a realidade paralela 2, né? É a próxima região que temos no sistema Terra. E lá é a vida extrafísica, espiritual, né, que nós conhecemos. É para lá que vão todos aqueles que morrem, que ascensionam. Os moradores do segundo anel, lá no condomínio aí do lado, né, são os nossos entes queridos, nossos amigos, que se foram, né, e estão aí vivos, porém numa realidade paralela, espiritual. E com certeza, ou esperando o momento da reencarnação, ou aqueles que ascensionaram, ou seja, aqueles que atingiram um grande salto evolutivo, né, não têm a necessidade de reencarnar mais. Permanecem lá no segundo anel, numa região mais alta, no subnível mais alto, né, dessa frequência do segundo anel, e ficam esperando um momento futuro para a transmutação, para voltarem aqui e reconstituírem seus corpos, né? Então é isso. Ou a reencarnação, ou a ressurreição, ou a reconstituição dos corpos, né? Que pode acontecer apenas para aqueles que ascensionaram. Como atrair os ultradimensionais? Como puxar a luz bioluminescente? Foi o que nós falamos, né? Nós temos que acelerar nossa frequência, desenvolver a sincronicidade da atividade cerebral, sincronizar, né, os canais cerebrais, fazer exercício físico, desintoxicar o corpo, acelerar nossa carga elétrica, né, e trabalhar o desenvolvimento mental, sincronizando e aumentando a frequência das ondas cerebrais. Assim, nós estaremos aptos para dar o comando mental. Nós podemos pressionar a têmpora assim, ó, com o dedo indicador e médio, suavemente, os dois lados, durante alguns segundos e dá o comando mental. Aí você simplesmente esquece, deu o comando mental, busque a interação. Tire uma foto, né? Preste bem atenção no que vai acontecer. Preferencialmente, se estiver num ambiente da natureza, perto de uma mata, assim, e usem as câmeras, né, para tirarem fotos. Então as interações vão aumentar. Quanto mais nós realizamos o exercício, quanto mais nos ativamos, né,
damos o comando mental, realizamos esse treinamento, tiramos as fotos, vamos puxando, né, a frequência dos ultras e das luzes, né, elas vão começar a se manifestar. Então é importante vocês separarem um tempo, né, quem estiver próximo da natureza, melhor ainda, numa região assim, que tenha trilha, mata, jardim, senta ali, põe uma cadeira, marca um tempo entre 19 minutos, 29 minutos, no máximo 49 minutos, para vocês interagirem com a percepção plena, né, bem acordados, não precisa fechar o olho, meditar, nada disso. Atenção plena, concentração e interação com a natureza. Então fiquem bem atentos, né, ao que acontece, aos fenômenos que vão acontecer. Na mata, no céu, fiquem atentos. Luzes podem piscar na mata, movimentações, holografias, né? Pode acontecer barulhos, sonoplastia, nós chamamos, né? Alguns sons estranhos. Podem acontecer aromas, algum perfume diferente. Pode acontecer uma formação de uma neblina que se aproxima assim do nada e fica próximo de nós. Resumindo, vários fenômenos, né? Manifestações no céu luminosas, tudo isso faz parte dessa interação com as realidades dimensionais, ok? Quanto mais nós treinarmos, quanto mais nós estivermos nos exercitando, né, participando ativamente desses exercícios, mais nós vamos gerando a frequência para a interação com as realidades paralelas. Existe alguma maneira de medir a vibração? Fica difícil saber em que grau a pessoa está. Existem as fotos que nós podemos tirar, né, com as câmeras digitais. Existe uma técnica para analisar essas fotos, né? Existem também as câmeras de foto Kirlian, do campo biomagnético, que nós podemos identificar alguns padrões, né? E esses padrões mostram algumas características, algumas coisas interessantes, que nós sabemos identificar devido ao treinamento que nós realizamos, né? Algumas pessoas em Dáquila têm essa função de fazer esse trabalho de análise, que nós chamamos de fotoaura, ou do campo biomagnético. Então, existem sim análises e fatores que apontam para várias possibilidades nessa análise dimensional nossa, né? Então é possível sim. Além disso, é possível medir e mapear a frequência que nós temos, né? A simbologia, a questão da nossa frequência de onda, várias coisas interessantes aí que depois nós vamos explicar para vocês o que é. Essas coisas acontecem mais durante as atividades, né? Para ir mapeando as frequências. E quando morremos, não veremos mais nossos entes familiares? Perderemos todas as lembranças da última vida? Não. Continuamos lembrando de tudo, muitas vezes reencontramos sim nossos familiares. Tudo vai depender da frequência que nós estamos, né? Tudo vai depender de como nós estamos vibrando, de como nossa consciência, no nível que nós estamos após partirmos, né? Então, tudo lá é por frequência, é por vibração. Os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Então, com certeza, os laços afetivos, né, fazem com que as pessoas se reencontrem. Não só as pessoas, mas os animais também. No segundo anel estão nossos animais, né, também que morreram, foram para o mundo espiritual, eles ficam esperando a gente, porque eles ficam conectados a nós. Né? É muito legal isso, para reencontrar nossos bichinhos, né? Será que existe o controle do governo oculto também no mundo espiritual? Sim, eles conseguem manipular o astral, né, a frequência espiritual. O governo oculto consegue, com tecnologias, influenciar também essa realidade. Por isso que existe um risco muito grande da gente ficar mexendo com o espiritual. Como a gente fala aqui no canal, né? Temos que elevar nossa frequência vibracional para um nível que não nos conecte no astral ou nessa realidade espiritual. Por quê? Porque a influência dessas entidades, desse nível, é muito grande, né? E acaba interferindo na nossa vida. Então, quanto mais a gente se eleva na frequência, mais a gente fica imune a essas influências, obsessores, essas coisas, né? Eles nem chegam perto da gente, porque a gente está acelerado, a gente elevou nossa vibração, entendem? Então, o governo oculto, ele tem tecnologias para atuar numa faixa de frequência. Lembra que eu expliquei na live anterior? Nível beta, que nós estamos, alfa, teta
e delta. Eles atuam nessa faixa. Então, se a gente baixar a nossa frequência, o governo oculto consegue interferir na nossa vida. Inclusive, na glândula pineal, existe uma frequência que nós emitimos. Se nós estivermos com a frequência baixa, a própria glândula pineal vira uma antena que acaba recebendo certas frequências que não são legais. E o sistema aí, as lideranças mundiais, têm sim conhecimento e tecnologia para interferir, inclusive nos nossos sonhos, manipulando a vida onírica. Então, no astral, nessa parte espiritual, também tem muita coisa que eles manipulam, tá? Então, daí o perigo de mexer com essas coisas, né? A gente não mexe com isso. Dácula Pesquisas, a gente não trabalha com essa parte espiritual, como muitos grupos trabalham, né? Justamente para evitar essa interação. Agora, o nível dos ascensionados, que é o nível superior do segundo anel, onde realmente a frequência é muito mais acelerada e o nível de consciência de evolução é muito maior, eles mantêm o bioplasma, o éter, em certo grau de manipulação ainda. Vamos dizer que ficam com 3% ainda de bioplasma, né? Então eles conseguem interagir também conosco. Somente os ascensionados, porque eles estão também numa frequência mais alta, né? Bem superior. Então, é isso que acontece. Os dimensionais têm alguma maneira, uma aptidão para processos de cura? Sim, Marcos. A cura, né, é uma habilidade. Todos os dimensionais possuem mais de 4.000 habilidades para serem desenvolvidas, né? E a cura é uma delas, né? O fenômeno da cura. E existem vários tipos de cura. Então, sim, é uma das habilidades. Muitas pessoas nasceram e têm essa habilidade matricial a ser desenvolvida, né? É muito importante. Você acha possível alguma intervenção divina para interferir na agenda do governo oculto? Sim, já está acontecendo essa intervenção. É o que nós estamos falando aqui no canal já. Este canal, inclusive, foi criado, né, com o objetivo de ser um instrumento dessa intervenção. E esperamos que continuemos nessa propagação. A intervenção já está acontecendo, né? Nós, de Dácula Pesquisas, já estamos há mais de 20 anos em parceria com nossos amigos dimensionais, aqueles que sempre vieram para a Terra para trazer benefícios, para ajudar a humanidade no passado, estão aí, mais uma vez, para uma intervenção nesse ciclo final que nós estamos vivendo, né? Que é o fim dos tempos, né? Que muitos dizem aí, o apocalipse, que na verdade é o final de um grande ciclo de 26 mil anos. Então nós estamos chegando no ápice dessa transição, que muitos chamam, ou inversão magnética, enfim, alinhamento galáctico, tudo em vários nomes para a mesma coisa, né? Então, nesses momentos cíclicos, sempre ocorre uma intervenção, sempre ocorre uma manifestação diferenciada, né? Daqueles que estão nos níveis superiores e vem para ajudar aqui as crianças que estão brincando na escolinha da Terra. Então, vai acontecer, já está acontecendo nessa intervenção, e é por isso que nós estamos aqui intermediando nessa parceria direta com esses intervencionistas aí. Se o tempo não é como percebemos, então toda uma vida, ou até mesmo todo um ciclo de 5.000 anos, pode ser um instante dimensional? Sim, porque tempo e espaço só existe aqui, na terceira dimensão, né? Essa realidade temporal, a linha do tempo e o espaço, essa noção que nós temos, porque a terceira dimensão nada mais é do que largura, altura e profundidade, né? E tempo e espaço. É a terceira dimensão. Da quarta dimensão para cima, são outras realidades, são outras dimensões, ou seja, existe essas dimensões, as 3 dimensões, mas existe algo mais, né? Uma outra dimensão. Então, assim por diante, até as dimensões superiores. Mas o tempo é diferente. O que aqui demoraria 5.000 anos, em outra dimensão, não existe esse tempo contado assim, né? Porque eles manipulam a linha temporal, passado, presente e futuro. É totalmente diferente. Eles não têm essa limitação temporal. Os ultras, de alguma forma, ajudam no equilíbrio do nosso corpo? Ou só conseguimos interagir quando estamos bem biologicamente e espiritualmente? E as cores, têm algum sentido? Sim. As cores têm um significado, eles interagem conosco sempre que estamos numa frequência mais alta, vibrando numa frequência mais acelerada, eles se aproximam mais de nós.
Todos nós temos alguns ultras, né? Ultradimensionais que nos acompanham, que são os antigos anjos da guarda, né? Ditos pelas religiões aí. São esses seres, né? E eles podem aparecer nas fotos que nós podemos tirar com a câmera digital. Muitos já viram umas bolinhas de luz, né? Muitos chamam de orbes. Na verdade, são eles, são os ultradimensionais. Eles interagem em todas as dimensões, eles têm livre acesso entre todas as dimensões. Eles não têm silhueta humana, eles não têm corpo físico, né? Eles são de pura energia, em diferentes níveis dimensionais que eles se manifestam. Na terceira dimensão, eles aparecem no formato circular, porque o círculo é a forma mais perfeita de energia na 3D. Já na quarta dimensão, é em formato discoide que eles se manifestam. Na quinta, parece que é o losango, e assim por diante. Outros formatos, né? Então, os ultras podem ser facilmente contatados, interagirmos com eles, muito fácil, né? É só fazer o treinamento, brincar aí tirando fotos, mentalizar, dar o comando mental, chamá-los, que eles aparecem sim. Você conhece algum movimento americano que alega que o centro da Terra existe um continente de 4 partes, que no centro existe um vórtice dimensional que dá acesso a uma outra realidade? Sim, é a teoria que muitos dizem aí de Agartha, né, o mundo intraterreno, e muitos chamavam aí também de Terra Oca. Existe toda uma pesquisa em cima disso, mas nós não cremos que seja da forma como eles apresentaram nessa especulação aí dessa teoria. Agartha é um nome muito antigo, né? Muito antigo. Está relacionado a que nós chamamos de mundos intraterrenos. E esses mundos intraterrenos existem. São realidades que existem aqui no sistema Terra, porém, da terceira para a quarta dimensão. Já é dimensional essa realidade intraterrena, mas está bem próxima aqui da terceira dimensão. Então existem sim diversas cidades intraterrenas, diversas bases na Terra, mas não necessariamente é física, né? Nós não vamos encontrar isso assim fisicamente. Existem galerias por toda a Terra, túneis subterrâneos, entradas, diversas galerias profundas, né, que criam esses túneis em todo o planeta Terra. Mas nós sabemos também que existem essas realidades intraterrenas, né? Existem muitos nomes que as pessoas deram para essas cidades antigamente, né? E Agartha ficou mais conhecido na época, né, porque os nazistas, na época, tinham conhecimento dessa cidade intraterrena e queriam buscar acessar esse local, né, e acreditavam que esse lugar estava no Polo Norte ou na Antártida, como se fossem locais, civilizações ou uma cidade realmente perdida. E eles buscavam isso daí. Mas isso não importa agora, porque eles não vão encontrar esses lugares, porque é outra realidade, né? São outras dimensões, são realidades paralelas. Por que seres tão evoluídos como Chico Xavier reencarnam? Bom, ele reencarnou para realizar o compromisso dele. Era um dimensional e tinha a missão de fazer o que ele fez. Ele foi contatado, ele teve realmente muitas interações, mas a missão dele era atuar realmente nessa questão do processo da espiritualidade, orientando as pessoas que se foram, ajudando aqui aqueles que estavam aqui a entender o processo após a morte, trazendo um pouco mais de conhecimento com relação ao mundo espiritual. Então ele teve uma vida realmente muito nobre, fez o bem a muitas pessoas, foi um homem muito digno, né, da nossa admiração, e teve a missão dele, né, teve o compromisso dele, e ele conseguiu cumprir, em grande parte, esse compromisso. E ele ascensionou, ele está já no segundo anel, nós tivemos essa informação, ele está já no mundo dos ascensionados, né, e está ajudando ainda lá as pessoas que partem, né, e quem sabe, né, um dia aí traremos notícias sobre ele, sobre o Chico Xavier. Mas futuramente nós vamos ter muitas novidades com relação ao segundo anel e aos ascensionados, aqueles que evoluíram e estão num nível bem bacana lá. Então nós vamos trazer muitas novidades sobre isso em breve, né, através de Dáquila Pesquisas. Fiquem de olho. Porque o próprio espiritismo, né, como foi conhecido aí, e todas essas técnicas de interação com a realidade paralela 2, ou melhor, com os moradores do segundo anel,
vai passar por uma grande atualização, um upgrade, né? E possivelmente as portas do mundo espiritual que estavam fechadas para nós poderão se abrir. Vai ser muito legal isso, muito interessante, né? É mais uma coisa aí que vai revolucionar a história da humanidade, né? Isso é mais uma coisa que os nossos amigos, nossos parceiros dimensionais fizeram questão de dizer que vão nos ajudar a acontecer. Então, realmente é fantástico, né? É magnífico. Não tem preço, né, para explicar o que nós estamos vivendo hoje e o que vai acontecer aí. Esse legado que nós vamos deixar. É algo fantástico. A missão dos dimensionais é despertar? Sim. Despertar e realizar o compromisso que eles têm. E um dos compromissos, de modo geral, é o despertar das pessoas através da propagação do conhecimento, em diversas áreas, dentro da habilidade de cada um, né? Todos nós temos habilidades. Nem todos vão fazer o que eu estou fazendo, por exemplo, né? Palestrando e tudo mais. Pessoas na área artística, dentro da medicina, na área da saúde, não importa. Todos os dimensionais têm um compromisso, têm uma missão a ser realizada na Terra, né? Uma aptidão, um dom, vamos dizer assim. E a gente tem que usar essas habilidades para justamente fazer uma propagação de conhecimento, de informação, deixar um legado aqui para a humanidade, com o objetivo de despertar os dimensionais, com certeza, né? Então, por exemplo, um músico, alguém que canta, que toca um instrumento, que é artista, em vez de ele seguir pelo caminho do governo oculto, né, indo buscar a fama, buscar todo esse caminho de perdição, ele deveria buscar um desenvolvimento artístico para justamente manifestar através da música as mensagens, o conhecimento, a frequência, a harmonia que vai ajudar a humanidade a despertar através da música, através das letras, das mensagens que ele pode passar ali. Então é um exemplo, né, de como os dimensionais podem agir. Existem milhares de formas, né? Cada um de nós vai saber exatamente o que tem de melhor para realizar e fazer. O que quer dizer as cores dos ultras? Vermelho, azul, branco. O que significam essas cores? Bom, existe um padrão de cores, não só para os ultradimensionais, mas para as naves também, né, até mesmo para o campo áurico. A cor prata, branca, geralmente significa estabilização da energia. Tudo que for branco, prata, geralmente está estabilizando o nosso campo. Quando for azul, geralmente é equilibrando, é equilíbrio. Tem algum desequilíbrio, né, no nosso campo, e essa luz azul vem sempre para equilibrar, geralmente oscilações emocionais e tudo mais. Então o azul e o branco tem a ver com equilíbrio e estabilização da energia. Já o verde tem a ver com processos de cura, mexendo com a saúde. Tem sempre relação com isso. Já o dourado, amarelado, né, tem relação com preparação para contato, para conversação futura, né, com eles. Contato. Quando é vermelho, geralmente é observação. Eles estão escaneando, monitorando, fazendo a observação dos dimensionais, quando é a luz vermelha, né? A respeito do Apocalipse, quando se fala que Jesus virá em nuvens e todos o verão, ele vai julgar um por um, isso é uma forma alegórica de apresentar uma realidade, né? Nós sabemos que quando nós dizemos que Jesus virá sobre as nuvens, o Filho do Homem virá com seus anjos sobre as nuvens, né? Anunciando a boa nova e a mudança do fim dos tempos, significa justamente a chegada dos dimensionais, né? Esse momento que estamos vivendo agora que o Apocalipse apresentou, que é justamente este período agora de transição no qual os seres dimensionais estão vindo para estabelecer mais uma vez uma parceria e uma intervenção com a humanidade. E Jesus, conhecido como Emanuel, é o comandante das 49 raças dimensionais. E ele está voltando sobre as nuvens, né? Na verdade, o que é isso? Eles estão vindo de outras dimensões. São os seres, né? Essas luzes no céu aí. É a presença deles. Então não é que Jesus vai aparecer no céu, na nuvem. Não. É simbólico isso, tem a ver com o retorno dos seres dimensionais. E no céu é a manifestação mais fácil de perceber a presença deles, né? Então tem a ver com isso aí. São os sinais que haverão no céu, que foi profetizado no passado, né? O Renan pergunta sobre o Sheol, ou o inferno das religiões, né?
daqui do Ocidente, que em alguns mapas da Terra plana e outros mostram até essa região embaixo da Terra, mesmo da Terra convexa, né? Ficaria ali embaixo, como se fosse embaixo da rocha, né? Então, nós estamos pesquisando sobre isso ainda, não obtivemos informações sobre essa questão ainda. Mas futuramente vamos repassar a todos aqui sobre o que é realmente essa questão, né? Do Sheol, os mundos interiores, né? Ou do inferno, que a Igreja Católica fez questão de criar essa distorção, né? Que na verdade tem muito mais a ver com os mundos intraterrenos do que com essas coisas aí religiosas que inventaram, né? Então, com certeza, nós vamos trazer depois algumas informações sobre isso, quando formos falar sobre Deus, sobre a Terra, e fechar todo o conceito do sistema Terra. Nós vamos falar do abismo, né, falar dos pilares, o que são os pilares da Terra, enfim, tem muita coisa ainda para a gente investigar e organizar para futuramente passar para todos aí. Mas nós vamos desmistificar isso aí também, tá? Tonhão pergunta, fora o Chico Xavier e o Raul Seixas, quem mais estão no nível dos ascensionados? Raul Seixas, ele tinha contato com Bilu, muitas vezes, ele recebeu inclusive canções e letras, melodias, para compor algumas músicas, né, com a ajuda do Bilu. Inclusive ele relatava, né, que ele tinha contato com uma criança que aparecia para ele de tempos em tempos, que transmitia essas letras para ele. Inclusive tem um documentário do Raul Seixas, que uma das mulheres dele, ex-mulher dele, diz, né, que quando eles estavam juntos, essa criança sempre aparecia. Então, o Raul, com certeza, fez um trabalho muito importante com as músicas e as mensagens que ele deixou ali. Depois analisem as letras do Raul Seixas, algumas músicas, para vocês verem se bate com o que nós estamos falando aqui. Procurem a música SOS Disco Voador, que ele fala do moço do disco voador. Não me deixe aqui, me leve com você para onde você for. Depois procurem essa letra, SOS Disco Voador. Ele está falando do Bilu ali. Depois procurem. E os ascensionados? Os ascensionados, existem muitos seres ascensionados. Todos aqueles que conseguem se desenvolver até um nível de consciência, de desenvolvimento energético e realizaram bastante o percentual do compromisso que eles tinham, eles ascensionam. Eles não têm mais débito aqui na Terra, né? A lei do karma, né, que muitos dizem. Eles não têm mais o que realizar aqui. Então eles ficam nesse mundo paralelo 2, nessa realidade, no segundo anel, e ficam atuando de lá, esperando o momento de reencarnarem ou virem reconstituir o corpo. Mas eles não têm a necessidade mais de reencarnar. A fraternidade branca está toda no segundo anel. O que nós entendemos como fraternidade branca, mestres ascensionados, né, precisa ser muito bem analisado, porque houve muita confusão também, muita distorção em cima disso, né? Existe um conhecimento original lá atrás, que vem do Tibete, da Índia, que mostravam, né, a presença desses seres, que eram conhecidos como grandes mestres, ou Mahatmas, mestres de sabedoria, que depois foram agregados nessa ideia de fraternidade branca. Mas existe muita manipulação por trás disso. Quando esse conhecimento chegou através de Helena Blavatsky, através da Sociedade Teosófica na Índia e nos Estados Unidos, houve uma influência muito grande de pessoas que tentaram se apossar dessas informações e manipularam um pouco, né? Aí começou toda uma viagem na maionese, muita gente começou a dizer que estava tendo contato com fraternidade branca, e a coisa foi se desenrolando de uma maneira não tão legal. Mas isso não significa que estes seres atuaram lá atrás, no passado. E muitos deles, na verdade, não são ascensionados, não morreram. Muitos deles são seres dimensionais, são seres transmutados, né, que estavam atuando lá atrás, naquela época, mas que foram chamados de ascensionados depois, por nós, né, pelos seres humanos aqui. Então existe uma confusão em cima disso, né? O próprio Conde de Saint-Germain, é muito polêmica a história dele. Nós não sabemos se ele realmente morreu e ascensionou, né? Então não sabemos. Ele
ele não morria, primeiro de tudo, né? Quem for pesquisar a vida de Saint-Germain vai ver que o conde ficava eternamente jovem, não envelhecia, materializava ouro para as pessoas e aparecia de tempos em tempos sempre jovem. Bem estranho, né? Então, será que ele morreu realmente? Será que ele é um ascensionado hoje? Ou é um transmutado, né? Então, tudo isso nós vamos trazer para vocês mais para frente. A gente está pesquisando, vamos obter mais informações sobre isso, né? Mas sabemos que muitos movimentos aí da nova era, da espiritualidade, do esoterismo, distorceram bastante essa questão da fraternidade branca e dos mestres ascensionados. Tá? Houve muita distorção. Qual a influência dos dimensionais no que tange ao momento atual? Eles estão atuando, né? Eles estão interferindo aí drasticamente, principalmente no que está acontecendo no céu, porque o governo oculto está soltando algumas tecnologias aí, nós conhecemos como Starlinks e outros, né? Justamente com a intenção de prejudicar a população, emitindo ondas eletromagnéticas, ondas quasares, que eles falaram, né? Que estão interferindo na nossa saúde. Eles querem dizimar grande parte da população. E muito do que está acontecendo aí relacionado ao Covid, na verdade, tem a ver com essas atuações eletromagnéticas dessas tecnologias que estão soltando no céu aí, principalmente ligado ao Starlink. E os nossos amigos dimensionais disseram que vão pulverizar e derrubar essas tecnologias do céu. Não vão permitir que eles façam essa maldade com o ser humano, né? E o momento atual, na verdade, é um momento de intervenção. Eles já estão preparando o cenário, né, já estão infiltrados, inclusive, para essa mudança que vai acontecer aí. Então, as facções do governo oculto, né, os grupos de poder que estão instalados no mundo, atuando por trás do sistema, eles já foram intimados a dar o basta, a acabar com essa manipulação. E o que aconteceu? Eles ficaram brigando entre eles. Os próprios grupos e facções do governo oculto estão brigando entre eles para ver quem vai conseguir ficar na Terra, aqui na nossa região, né? Nosso primeiro anel. Então, os seres superiores, os dimensionais, já estão vindo, já deram o ultimato para estas raças planetárias que estão por trás dos governos, né? E para os próprios governantes, o governo do caos que eles estão gerando, né? Criaram essa situação toda aí para fazer um teste com a população, para ver como a humanidade ia se comportar diante de uma ditadura forçada, né? Os nossos amigos disseram que não dá mais para continuar assim. Se eles continuarem nessa terceira guerra mundial silenciosa, eles vão interferir e vão acabar com essa situação aí. Já estão fazendo isso, tá? Porque já era para ter sido muito pior essa pandemia. Era para ter morrido um monte de gente. E não aconteceu porque eles conseguiram interferir nesse processo. Estão interferindo, né? A todo momento aí. Quando os amigos dimensionais e o Bilu vão reaparecer para o mundo? Olha, vão aparecer, existe sim, não é, essa promessa, está tudo sendo programado e preparado para isso. Ele disse que vai voltar, vai se apresentar ao mundo, todos vão reconhecê-lo, porque todos nós conhecemos ele, né? Todos nós. Mas não vai ser daquela forma que ele apareceu lá atrás, não, para a rede de televisão. Agora ele vai realmente vir para que todos o reconheçam, né? Todos. Por enquanto, o nosso papel é passar a informação, despertar os dimensionais, levar o conhecimento, fazer um trabalho aí de bem para a humanidade. É esse o nosso papel. Não se preocupem ainda com Bilu, com seres, com nada disso. Eles estão já atuando com um grupo de pessoas que eles selecionaram, estão orientando esse grupo, né, da Acla Pesquisas, para implementar todo um plano, um projeto de atuação que vai ser executado e já está sendo executado, tá? Já está. Inclusive o BDM tem a ver com isso, quando nós estamos apresentando aqui, tem várias coisas que vão acontecer, está tudo programado, tudo arquitetado para que a gente consiga executar esse plano de ação, tá? Em prol, em parceria com a humanidade. Por isso que é importante que todos vocês entendam o que está acontecendo, né? Esse quadro geral. A música do Raul Seixas, O Trem das Sete, conta muita coisa, sim, conta. Fala da transmutação, fala da janela desse momento que estamos vivendo, desse período, né? Que é a oportunidade dos dimensionais
pegarem o trem. É o trem das 7, que é essa oportunidade que vamos ter aí. Renan pergunta, com relação às relações amorosas, existem almas gêmeas? Seres humanos estão destinados a umas às outras a se encontrarem, ou isso é mito? Existe sim almas gêmeas, existem almas afins, existem almas kármicas, existem almas companheiras, existem almas que gemem só, existem todo tipo de almas, né? Então, nós vamos encontrando as pessoas sempre na polaridade oposta nossa, né? As almas gêmeas, as almas companheiras, afins, kármicas, sempre vão cruzando nosso caminho para que a gente realize nossa evolução. Já as polaridades do mesmo sexo são as partículas, nós chamamos. Como se fossem almas gêmeas, só que da mesma polaridade. Mas chamamos de partículas, ou seja, são parte do mesmo eu superior. Tanto as partículas como as almas gêmeas fazem parte do mesmo grupo, da mesma frequência, da mesma essência, né? E estão aqui evoluindo juntos. Geralmente sempre se encontram e estão aprendendo juntos, vida após vida. E o objetivo dos dimensionais, quando estão atingindo, né, um certo estágio de evolução, é encontrar, sim, reencontrar a sua alma gêmea matricial, ou a sua chama gêmea, né, que é justamente aquele que vai estar ao nosso lado, realizando nosso compromisso. Geralmente, estamos sempre nivelados na consciência, na energia e na vibração, né? Então, só vamos atrair nossa alma gêmea se nós estivermos também vibrando numa frequência programada e nivelada para que isso ocorra. Senão, a gente vai sempre encontrar outras almas, né? Desde a alma que geme até alma kármica, alma companheira, almas afins, e vamos galgando para encontrar a compatibilidade maior entre todos que estão à nossa volta. Mas depende da nossa evolução, depende do nosso desenvolvimento. Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente se transforma e eleva a nossa frequência, mais a gente atrai nossa alma gêmea matricial. Então, está aí o segredo. A pirâmide escalonada de zigurates vai estar pronta quando? Para receber as pessoas, né? Bom, as obras estão a todo vapor. Nós estamos nos esforçando muito. Contamos com a colaboração de todos, inclusive. Quem quiser ajudar aí na construção do monumento escalonado, as portas estão abertas, né? Aceitamos toda a ajuda aí para a gente levantar essa pirâmide o mais rápido possível, porque quando eu estiver no terceiro degrau dela, no terceiro piso, muita coisa já vai acontecer, muita coisa. Será realmente o maior legado que nós vamos deixar para a humanidade. Zigurates e a pirâmide, o monumento escalonado, trará para o mundo algo que vai revolucionar a história da nossa vida, do nosso futuro. Tudo o que nós estamos conversando aqui será concretizado. Eu sou um dimensional. Todavia, se eu morrer sem o treinamento, para onde eu vou? Você vai para o segundo anel. Você vai para a realidade paralela 2. Mas você vai dar uma passadinha na Lua primeiro, né? Depois vamos para o segundo anel. E lá no segundo anel, dependendo do seu nível de evolução, de consciência, né, e desenvolvimento, você vai fazer o seu juízo, vai analisar a sua vida, o seu compromisso, né? Se você precisar ainda cumprir etapas da sua missão que não foram realizadas aqui, você volta. Você reencarna, você programa a sua reencarnação e vem. Então é isso que acontece. Se você tiver concluído a sua grande parte do seu compromisso e ter feito bastante do seu treinamento, não conseguir transmutar, você ascensiona, você ganha ascensão. Você vai para o segundo anel e fica num nível bom, esperando o momento para conseguir a transmutação. Os ascensionados vão transmutar, mesmo tendo passado pela morte. Eles têm essa regalia, eles têm esse crédito, vamos dizer assim. Com a ajuda dos dimensionais, os ascensionados vão ter a oportunidade. Mas vai ser uma transmutação diferente. Não vai ser a mesma que quem estiver vivo, né, com o corpo, irá passar no futuro. É outro processo. Mas também vão conseguir. Quem não é um dimensional, reencarna também normalmente. Continua reencarnando, né, no nível planetário, até que ele se desenvolva espiritualmente, passe pelas experiências, evolua,
para ele poder receber gradualmente a alma, ou seja, a centelha divina, que vai fazendo com que ele se torne um dimensional em potencial para conseguir também, futuramente, a transmutação. Por isso que a pirâmide tem que ficar pronta. Nós temos que deixar esse legado, né, para o futuro da humanidade, porque lá será o vórtice de atuação no campo eletromagnético da Terra hoje, onde a energia está mais ativa. Perguntaram aqui do paralelo 33, né? Está desativado, não funciona mais. Era um ponto que muito tempo atrás, onde a malha magnética da Terra estava ativa, né, com os vórtices de energia. Por isso que tem muitas pirâmides no paralelo 33. Agora é aqui, paralelo 19 graus sul do Brasil. Também existe uma grande intensidade de energia e de vórtice no paralelo 19 norte, que é onde está o Triângulo das Bermudas, né? Mas aqui no sul, é ali na região de Corguinho, Mato Grosso do Sul. Para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. É muito importante que a gente mantenha o foco, mantenha a consciência, mantenha a chama acesa da busca do conhecimento. Vamos continuar cuidando do corpo, cuidando das emoções, cuidando da mente, cuidando do espírito, trazendo consciência para as nossas ações, buscando as relações da melhor maneira possível para que a gente possa despertar as pessoas para a verdade, para o conhecimento, porque muitos estão aí às cegas, buscando sem saber para onde ir. Muitos estão perdidos, né? Não sabem o que fazer. Estão sofrendo calados, estão aí nessa situação que o governo oculto impôs para nós, perdendo emprego, sem dinheiro, perdendo casamento, enfim, está verdadeiramente um caos. Então, o momento agora é a gente repassar esse conhecimento, propagar essas informações para o maior número de pessoas. Então, eu peço a vocês, do fundo do meu coração, divulguem os vídeos do canal, peguem as lives que vocês mais gostaram. Se quiserem editar o vídeo, editem o vídeo, façam cortes, publiquem no WhatsApp, publiquem no Facebook, no Instagram, façam o que vocês quiserem, mas divulguem as informações. Escrevam textos no Facebook, sabe? Postem aí no Stories, façam o maior número de postagens e movimento possível. Não é para ganhar inscrito, não é para vir gente para o canal, não é isso. É para a gente propagar, para a gente despertar as pessoas, trazer uma esperança para elas diante do que está por vir aí. Conto com a ajuda de todos vocês, fiquem bem e nos vemos aí num próximo vídeo ou nos vemos numa próxima live. Valeu, gente, boa noite a todos e até breve.